Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Vamos fazer um resumo da Covid hoje, pessoal. Então, preparei alguns slides para vocês. Na verdade, é uma aula que eu já dei, um pouco modificada, um pouco mais atualizada, daquilo tudo que aconteceu da Covid desde o início. Então, primeiro slide aqui, Covid, a pandemia do século. Bom, em 11 de março de 2020, a OMS, tardiamente, declara pandemia pelo SARS-CoV-2. A gente sabe que desde novembro, dezembro, já existiam casos relatados na China sobre o SARS-CoV-2, da Covid-19. E algumas pessoas até dizem que muito antes disso, até provavelmente desde setembro ou antes, certo? Só para lembrar para vocês alguns conceitos aqui na tela. O vírus se chama SARS-CoV-2 e a doença Covid-19. Qual é a origem do SARS-CoV-2? Bom, o SARS-CoV, de 2002, a origem veio do morcego, certo? Em 2010 surgiu o MERS-CoV, que era de dromedários, né? Então, se descobriu rapidamente a origem desse vírus do hospedeiro intermediário. Agora, qual é o hospedeiro intermediário do SARS-CoV-2? Bom, ele é um vírus, como vou mostrar aqui no slide para vocês, que ele é 80% semelhante ao SARS-CoV-1, 55% semelhante ao MERS, certo? Ele é 91% semelhante a um pangolim, que tem um Covid também, e 96% semelhante ao morcego. Bom, então logo, o principal suspeito do hospedeiro intermediário seria o morcego. No próximo slide, então, aqui mostrando a teoria do mercado de Wuhan, certo? Então, se o vírus é próximo ao vírus do morcego, é parecido com o vírus do morcego, deve ter vindo do morcego. Agora, o mercado de Wuhan não tinha morcegos. Ele é um mercado de frutos do mar. Então, aí complicou. Então, se começa a ter teorias da conspiração, porque em Wuhan existe um instituto de virologia. O que esse instituto de virologia faz? O que ele pesquisa? Quem patrocina esses pesquisadores? Então, aqui existe um artigo de 2010, mostrando que existia nesse laboratório de Wuhan manipulação genética dos receptores da ACE2, que é um dos receptores, uma das formas de entrada do vírus na nasofaringe, nesse laboratório. E esse laboratório tinha morcego dentro, certo? Então, a teoria da conspiração começa a ganhar fôlego quando tu tem um hospedeiro intermediário que não é detectado, os outros demoraram poucos meses para se descobrir, esse não foi detectado até hoje, certo? E tu tem um laboratório onde é o epicentro da doença, mostrando que eles estavam manipulando o quê? Coronavírus. Para quê? Qual o motivo? Para se tornar mais infeccioso, certo? Seria um laboratório de arma biológica? Seria um laboratório de pesquisa de possíveis vacinas? Não sei. Estou perguntando. Então, começa a aparecer, recentemente, algumas manchetes. China rejeita a proposta da OMS de aprofundar a investigação sobre a origem da Covid-19. A teoria que aponta acidente em laboratório como origem do coronavírus deixa o campo da conspiração. Então, não só o laboratório teve pouco acesso à investigação externa, como a investigação externa que ocorreu nesse laboratório incrível que possa parecer, foram feitas por pessoas que estavam comprometidas com o laboratório, que eram financiadores desse laboratório. Que é aquele artigo lá do início da pandemia, mostrando, não, daqui não foi. O fato é, permanece o mistério. Quem é? Da onde veio a origem do SARS-CoV-2? Nós não sabemos até hoje. O controle do surto. Bom, o vírus, ele é chinês. E o tratamento veio da China também, que são os lockdowns, os fechamentos. Mas é muito interessante que eles fizeram fechamentos, por exemplo, a voos domésticos na China, mas não impediram voos internacionais de Wuhan. Existe rota Wuhan, Itália, lembra que lá no norte da Itália começou a ter casos, existe uma rota ali. Então, esses lockdowns feitos na China, internamente, não foram respeitados pelo resto do mundo, podendo espalhar mais rapidamente a doença. E essa tecnologia de lockdown, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, onde assintomáticos são presos dentro de casa,
também é um pouco novo na ciência. Vamos lá então. E os hospitais? Bom, esses aqui são os hospitais da China, feitos em poucos dias. Ficou todo mundo escandalizado com a velocidade. Agora, quando tu aproxima a imagem desses hospitais, são prisões sanitárias, na verdade. Olha o tamanho disso aqui. É realmente gigantesco. Uma cidade ali de Wuhan é muito grande, né? Uma cidade enorme. Foram feitas peças, enfim, e se fez aí os hospitais ou prisões sanitárias, como eu costumo dizer. Aqui para lembrar, em 6 de 2 de 2020, aos 34 anos, morre Li Weilang, né, que foi o médico, acho que ele era oftalmologista, que alertou que existia alguma coisa diferente acontecendo em Wuhan. Existia uma série de pacientes aportando às emergências com vidro fosco no pulmão, insuficiência ventilatória, certo? Sintomas gripais, algo que aconteceu e que não acontecia antigamente, certo? Então, esse médico aqui que acabou falecendo foi quem alertou, e a morte dele também pelo SARS-CoV-2 também foi noticiada muito tardiamente pelos órgãos oficiais. Mas enfim, como estão os óbitos pela Covid? Bom, aqui os dados recentes de 12 de agosto, mostrando ali que existe 4,33 milhões de mortes, 205 milhões de casos confirmados, Estados Unidos liderando, Brasil em terceiro, mas tudo bem, isso aqui não está ponderado para a população. Vamos ponderar para a população. Então, mostrando a ponderação pela população, por mortes por milhão de habitantes, tirando ali São Marino, que é uma cidade-estado muito pequena, nós temos a Bélgica, Reino Unido, Andorra. Andorra é pequena também, mas Peru, Espanha, Itália, Suécia, Chile, Estados Unidos e Brasil. Então, o Brasil está ali entre os top 10, junto com os Estados Unidos, de morte por milhão de habitantes. Mas o que chama a atenção é que nos 20 primeiros não está a China, epicentro da doença no mundo, ali onde surgiu o vírus. Não aparece. Aí tu olha os dados aqui também de 12 de agosto, nós temos em toda a China continental, gigantesca, 94.161 casos e apenas 4.636 mortes. Isso não pode ser verdade. Esses dados não podem estar corretos, pessoal. Não faz sentido esses dados estarem corretos. Nós chegamos a ter aqui, no ápice da P1, mais de 2.000 mortes por dia no Brasil. Eles tiveram menos de 5.000 durante toda a pandemia. Então, não é só a origem do vírus que é um mistério. Isso aqui também é um mistério. Isso aqui também não está esclarecido. Não até hoje. Tá? A farsa do lockdown. E eu vou explicar por que eu acho que lockdown é uma farsa. Eu já falei em inúmeros vídeos que lockdown não funciona. Mas vamos ver alguns artigos aqui. Muitos se queixaram que eu não apresentava artigos publicados. Aqui estão todos publicados. Tá? Todos os artigos que eu apresentar são publicados. Primeiro, a tendência é, tu fecha e tu isola as pessoas porque elas podem, mesmo sem ter sintomas, transmitir a doença. Bom, nós temos aqui 2 artigos, um da Lancet, publicado, que os modelos mostraram que a principal pico de transmissão está no início dos sintomas e não foi identificado transmissão em pré-sintomáticos. Artigo publicado da Lancet. E a China, que fez aquele lockdown todo, bom, eles também têm um artigo sobre isso. Esse artigo aqui, na Respiratory Medicine, publicado, já publicado. Eles simplesmente testaram mais de 9 milhões de pessoas na cidade de Wuhan, epicentro do vírus, né, da pandemia. E eles também não identificaram, entre aqueles que deram RT-PCR positivo, eles não identificaram transmissão entre eles. Então, o lockdown para te fechar as pessoas dentro de casa, dizer se elas são essenciais ou não, que eu já falei lá no outro vídeo que isso é antiético. Tá? Para prevenir que assintomáticos transmitam é uma farsa. Aqui um artigo muito interessante do Zimmermann, Cadegiani, liderado aí pelo Bruno Campelo. Ele fez um estudo matemático através de rastreamento de celulares e ele mostrou que sim, em Manaus, lockdown parece estar associado à imersão de cepas mutantes. Por quê? Porque você muda a dinâmica da sociedade. Tá?
as pessoas ficam mais aglomeradas. A carga viral intradomiciliar aumenta, e quanto maior a carga viral circulante, maior as chances estatísticas de se ter emersão de resistência, não de resistência, mas também emersão de cepas mutantes, certo? E esse artigo também publicado, né, na BMJ, mostrando os efeitos do lockdown na sociedade pelos mesmos motivos. Imagina que você tem um vírus que gosta de aglomeração e você faz o quê? Aglomeração em casa, certo? E eles resumem ali, lockdown pode reduzir as internações em UTI ao custo de mais mortes no longo prazo. Você achata a curva, mas a área sob a curva ela pode ser até maior, conforme esse próprio artigo. Publicado também, certo? Então, mostrando que o lockdown não tem fundamento na ciência. Onde é que está a ciência que diz que pessoas assintomáticas devem ser isoladas? Ele não só não está bem explicado pela ciência, como tem aqui 3 artigos mostrando 3 malefícios do lockdown. E um possível benefício, que seria achatar a curva. Tá? Então, mostrando que, por que nós não fizemos aquilo que se faz sempre? Detectar pessoas sintomáticas e essas sim, isolar e rastrear o seu entorno, o seu caminho, para detectar pessoas que estão iniciando a sua infecção viral. E essas sim, se manterem isoladas para quebrar a cadeia de transmissão. Mas vamos lá que tem bastante slide ainda. Aqui, Suécia versus Israel. Bom, esses dados são de agora, 22 de agosto. Suécia com pouco lockdown. Israel com muito lockdown e muita vacina. Né? Mostrando que o vírus não está muito aí para isso, não. Israel houve uma disparada de casos. A Suécia está aumentando o número de casos, mas muito abaixo de Israel. Talvez a cepa delta não tenha chegado lá ainda, como chegou a Israel. A cepa delta, eu vou falar mais tarde, fura a proteção vacinal, né, dessas plataformas vacinais atuais. Então, mostrando ali que o lockdown, não importa, ele pode ser feito e pode dar errado. Tem gente que não faz nada e dá errado e alguns dá certo. Então, isso acontece por quê? Porque não há ciência no lockdown, não há ciência em tu isolar pessoas assintomáticas. Simples assim. E a destruição econômica? A gente sabe que quanto menores os recursos financeiros, menor a capacidade do sistema de saúde de albergar pandemias, pacientes doentes. E pacientes doentes também não por Covid, não pelo SARS-CoV-2, represando. Então é muito interessante, porque lá no início se dizia, não, a China fez um lockdown severíssimo. A poluição em cima da China diminuiu porque as fábricas fecharam. Bom, se você pegar os gases emitidos, e isso tem na internet por satélite, não houve diminuição de emissão de gases. Então, se a China fez algum lockdown, não foi da sua indústria. E aqui mostra pelo PIB do segundo trimestre de 2020. Todo mundo negativo, a Índia ali um pouquinho positiva ainda, e a China com 11,5% de crescimento. Né? É o legítimo faz chorar e vende o lenço. Vamos para o tratamento. Aqui você sabe que eu não posso falar o nome das drogas, né? Porque já bloquearam vários vídeos meus, mas eu quero mostrar alguns, vocês vão entender. Se tem tratamento, onde estão as comprovações científicas? Vamos lá. Qual é o objetivo do tratamento? O objetivo de um tratamento de doença infecciosa viral é reduzir a carga viral. E esse artigo aqui publicado na Clinical Infectious Diseases, 2020, junho, publicado já, mostrou que quanto maior a carga viral, pior vai o paciente. Em resumo é isso, tá certo? Então, se você reduzir a carga viral, você diminui as chances do paciente ir pior. Simples assim. E é assim com outras doenças infecciosas, é assim com HIV. Certo? Vamos lá então. Existem mais de 15 drogas disponíveis para o tratamento precoce da Covid, todas elas reposicionadas, certo? Aqui eu vou falar das reposicionadas, de algumas reposicionadas, tá? Mostrando que existe sim literatura publicada, aqui não tem pré-print, né? Mostrando que o uso de algumas drogas, eu não vou ficar muito cansativo mostrando todos os estudos, vou mostrar alguns estudos, existem drogas que sim podem beneficiar um subgrupo de pacientes, se bem usadas,
se o paciente concordar, certo? Então, aqui o primeiro da IVM, como profilaxia e tratamento, né? O segundo, o uso de HCQ, né? Não posso falar o nome da droga, mostrando diminuição da mortalidade, né? Artigos já publicados no European Journal of Internal Medicine. Nós temos aqui no The American Journal of Medicine o racional e a patofisiologia para um tratamento precoce para pacientes com SARS-CoV-2. Eles explicam passo a passo por que tratar, com que possivelmente se tratar, né? Aqui do lado, então, nós temos profilaxia para Covid-19, também com IVM. Aqui outro estudo de HCQ com tratamento de pacientes ambulatoriais, multicêntrico, observacional, claro. Estamos em pandemia. Nós temos aqui publicado na PLOS ONE, bela revista médica, né? Também sobre o uso de IVM. Está tudo ali, todos os artigos estão abertos. Nós temos aqui um gráfico que saiu essa semana muito interessante, onde em azul na África se usa IVM, e lá embaixo está a linha de mortes, e onde não se usa aquela linha de mortes lá em cima, né? Quer dizer, tem focinho de porco, tem orelha de porco, e assim vai indo. E os artigos vão aparecendo, cada vez mais artigos. Aqui um artigo em inglês muito interessante, essa eu posso falar, o uso inalado de budesonida, um corticóide inalatório desde o início do tratamento, mostrando 80% a chance de redução de internação. Isso aqui achata mais a curva que qualquer outra coisa, viu, gente? Eles não queriam achatar a curva, está aqui uma forma de achatar a curva. E isso também é tratamento precoce. Não são aquelas drogas demonizadas, são outras drogas, né? Ele diminui a inflamação do pulmão e propicia com que o paciente tenha um melhor desfecho. Mais 3 aqui, HCQ, no tratamento precoce, 118 estudos. O efeito antiviral da IVM, trial randomizado. O impacto de corticoide no coronavírus e seus desfechos. Bromexina, o inibidor da interleucina 6, né? Também funcionando, também diminui a tosse. Também evidências científicas aqui já publicadas, mostrando benefício das drogas. Estou falando de algumas delas, tá? Tem muitas outras, né? Aqui o artigo da European Society of Cardiology dizendo que, no fim das contas, Covid-19 é uma doença endotelial. E o artigo da JAMA mostrando que profilaxia para trombose venosa em pacientes hospitalizados tem seu benefício, tem sua indicação, né? Mais um tratamento. Isso não é tão precoce, o paciente já está hospitalizado, mas é tratamento. E aqui estão as evidências. Não é vai para casa com dipirona e quando sentir falta de ar, vai para o hospital. Aqui não, aqui é intervenção médica, certo? Publicadas. Então, não tomar tanto tempo de vocês, né? Aqui, sobre HCQ para Covid-19, nós temos 275 trials, quase 400 mil pacientes albergados, 4.503 cientistas, certo? Em 65% melhora no tratamento precoce. E assim vai indo. Não tem estudos. Eu tenho estudos comprovadamente que não funciona. Mentira. Está aqui. Lê quem quer, né? Seja humilde, quem não trata, e releia esses artigos. Releia, repense a sua posição, né? Isso aqui foi muito importante na P1 que nós tivemos aqui, que foi avassaladora para o Brasil. A P1 foi um azar do Brasil. Uma cepa, uma variante extremamente inflamatória, uma variante muito complicada de tratar, inércia inflamatória muito grande, corticoide de baixa dose não funciona, né? Tem que usar dose alta, certo? E para IVM, nós temos aí 62 trials, 587 cientistas, mais de 24 mil pacientes, e 86% melhora na profilaxia, 73% existe melhora no tratamento precoce, e assim vai indo. São estudos e mais estudos que vão se acumulando, tá? Aquilo que eu falei lá no início, nos meus vídeos mais antigos, se você esperar a comprovação científica definitiva, a pandemia já vai ter terminado. Não vai ter quem tratar, né? Fim. Tá, devia ter usado, mas não usei. Né?
Então é o seguinte, e outra coisa, né? Se você esperar isso para tudo que você faz na medicina, tá? Você também não vai tratar muita coisa. Tá? Nós temos muita publicação em medicina, mas nós não temos o nível A, 1A em todas. E se trata. Tá? Qual é o nível 1A para transplante de pulmão? Duplo cego, randomizado? Não existe, né? E as crianças, pessoal? Pegam Covid? Pegam menos Covid, mas pegam Covid. E qual a evolução delas? Criança vai muito bem com Covid. Tá? Muito bem. Aqui o artigo que saiu 15 de julho, na Nature. Mortes por Covid em crianças são incrivelmente raras. Não se estressem com crianças. Criança vai bem com Covid. Criança tem pouca receptora CD2, tem pouca carga viral, transmite menos, está acostumada com coronavírus de creche, certo? Criança vai bem com Covid, e nesse mesmo artigo, as crianças que não foram bem com Covid, elas tinham muitas comorbidades, tá? Então, criança com Covid, ok. Não se estressem com isso. Vacinas, eu já falei muito sobre vacina, só recapitulando aqui, então, nós temos vacinas de vírus inativado, Coronavac, nós temos vírus de vetor viral, AstraZeneca, Janssen, né? AstraZeneca com vetor viral de adenovírus chimpanzé inativado, Janssen, adenovírus humano inativado, que joga o material genético lá para dentro da célula e tu produz os anticorpos necessários, neutralizantes necessários. Todas elas prometem anticorpos neutralizantes da classe IgG, certo? Da classe IgA ainda está sendo desenvolvidas. E aquelas que andam dentro da célula provavelmente fazem imunidade celular também. Existem vacinas melhores e piores? Sim. Então eu sou um sommelier de vacinas? Sou um sommelier de vacinas, tá? Porque assim como vinho não é todo igual, tem momentos para branco e para tinto, tem momentos para vacina também. E esses momentos são muito claros. Você tem que usar vacinas potentes em idosos, tá? Como de vetor viral, da Janssen, ou até mesmo da AstraZeneca, ou de RNA mensageiro, como da Pfizer ou Moderna, porque são vacinas que funcionam melhor nessa faixa etária, certo? Idoso não deveria ou não deve ser vacinado somente com Coronavac, porque acima dos 70 anos a eficácia da Coronavac cai para em torno de 28% ou menos por cento. Dá uma falsa sensação de segurança, quando não existe segurança nenhuma em Coronavac para idosos. Vacinas em crianças, desaconselho. Desaconselho porque criança vai muito bem com Covid e criança não vai tão bem com vacinas de RNA mensageiro, principalmente aquelas crianças entre 12 e 18 anos de idade, né, com a vacina da Pfizer. Homens, porque está acontecendo 3.000 vezes mais casos de miocardite, né, pela vacina nos Estados Unidos e pouquíssimas complicações pela infecção natural da doença. Vacinas gestantes deve ser individualizado. Eu também não aconselho. Nós não temos hoje vacinas seguras para gestantes, porque os ensaios clínicos excluíram as gestantes dessas vacinas. Então, o ensaio, se você for gestante tomar vacina, o ensaio clínico é você. Você pode tomar, mas você tem que saber disso. E as linhagens? Aqui peguei do Instagram do Vero Vita. Nós temos aí, basicamente, a Delta da Índia, no Brasil, e ainda a P1. A P1, que é a cepa, na minha opinião, mais virulenta que nós tivemos aqui no Brasil, causava mais vidro fosco no pulmão, era mais agressiva, é uma cepa difícil de tratar, e ela deu aquele pico de março, né, se não me engano. Mas a Delta, ela é muito mais transmissível, mas muito menos agressiva também, tá certo? Nós temos aí uma certa proteção com o risco de morte para Delta, eu vou mostrar para vocês aqui, mas nós não temos proteção para pegar a doença pela Delta. A Delta simplesmente furou todas as plataformas vacinais, mostrando que só a vacina não vai segurar a pandemia. Nós temos que usar todas as armas que temos para combater o vírus. Aqui, dados do Reino Unido, pacientes infectados pela Delta, eu publiquei no meu Instagram, idade menor de 50 anos, vacinados 0,05%
né? De letalidade, que é morte. Maior que 50, 1,81. Aqui é interessante que menor de 50 morreu menos dos não vacinados, né? E maior que 50, esses sim, não vacinados, têm uma letalidade de quase 6%, me parece muito alta. Me parece muito alta. Nós temos que urgentemente vacinar com vacinas potentes, né? E aqui nesse local se usa o quê? Pfizer, AstraZeneca e Janssen, tá? Nós temos que vacinar com essas vacinas para a gente diminuir a mortalidade, a letalidade dos idosos de 6% para 1,81% para a cepa Delta, que vai ser a cepa dominante aqui no Brasil. A letalidade geral no Reino Unido com a cepa Delta, que lá é 96% dos casos, ela ficou em 0,25, enquanto a cepa anterior, a alfa deles, era 1,89, mostrando que o vírus ficou mais infectante, mas com menor letalidade. A cepa Delta aqui no Rio Grande do Sul vai ser responsável provavelmente por 50% dos casos já essa semana, e ela vai subir e vai ficar predominante, porque ela tem uma vantagem evolutiva em relação às outras cepas, que é o R0 de 5. R0 é a capacidade que uma pessoa infectada tem de transmitir para não infectados. Ela fura a vacina, ela infecta vacinados, mas vacinados têm melhor desfecho, tanto para Covid grave, quanto para síndrome pós-Covid, certo? E nos resta o quê? Nos resta fazer tratamento precoce naqueles pacientes que desejarem e nos resta vacinar com vacinas potentes, idosos, porque nós temos grande parte dos idosos aqui no Brasil ainda recebendo uma vacina que para eles não é eficaz. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.